A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional das Pesquisadoras e dos Pesquisadores Científicos. Terça-feira tem início na capital potiguar o 18º Encontro Nacional do Proifes Federação. E a partir da sexta, dia 15, acontece também aqui em Natal a Conferência Nacional Popular de Educação CONAP 2022. INEP divulga chamada para o segundo semestre do SISU. Batalha da CPI do MEC pode ser travada no STF. A audiência discute riscos que cortes orçamentários da União trazem para a educação no RN. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. A primeira data comemorativa foi sancionada em 2021 e a segunda em 2008. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 8 de julho de 1948. O professor Enio Pontes, coordenador do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação, detalha as ações da entidade no intuito de aproximar a ciência da sociedade na busca de sensibilizar a população para a importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Olá, saudação a todas e a todos. Nesse dia tão especial, estamos aqui para falar de ciência, e ciência é falar de universidade, é falar de pesquisa e pós-graduação. Por isso, por entender que a bandeira da ciência é a bandeira da universidade, o Proifes, que representa os docentes das instituições federais de ensino superior com base em todo o território nacional, acompanha com muita atenção e enxerga como uma questão estratégica o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Nós sabemos que na economia do conhecimento, o desenvolvimento econômico e social está cada vez mais atrelado ao potencial de inovação e tecnologia. Então, nesse desenho que nós temos socioeconômico contemporâneo, as instituições de conhecimento, em particular as universidades, elas têm que ocupar a posição mais importante da estrutura social. As sociedades que são capazes de mobilizar suas instituições de ensino para pesquisar e gerenciar os fluxos de conhecimento são aquelas que mais têm chances para vencer os desafios do desenvolvimento contemporâneo, das coisas que estão acontecendo nesses dias de hoje. São nas universidades que dão o impulso necessário para que o conhecimento, que é um recurso estratégico, ele possa alcançar um desenvolvimento equitativo e sustentável. O cenário da pesquisa científica no Brasil atualmente é muito mais preocupante do que esperançoso. No lugar da gente estar construindo um projeto para o futuro que torne o país mais competitivo em tecnologia diante das nações que são desenvolvidas, nós estamos lutando para amortizar os danos causados por um governo que trabalha para derreter o setor. O objetivo imediato da classe é a recomposição dos orçamentos das entidades financiadoras da pesquisa no Brasil, como o CNPq, FINEP, CAPES e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT. A mobilização das entidades científicas ela deve se intensificar. A gente tem que ver que é preciso fazer mais mobilizações, né? Instituições como SBPC, ABC, Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, ICTP.br, que tem capitaneado aí essa cruzada em defesa da ciência nacional, tem trabalhado intensamente, né, relacionado aí a essa mobilização. Nos últimos anos, o Proifes ele se consolidou como um importante aliado nessa luta, em prol, sobretudo, dos interesses dos pesquisadores, das pesquisadoras das universidades federais brasileiras, que são responsáveis aí por uma parte bem intensa, né, grande de produção científica nacional. Então, o objetivo da federação do Proifes para os próximos anos é aprofundar mais ainda a sua participação nessa luta, porque entende que o desenvolvimento científico e tecnológico ele é vital para o enfrentamento dos desafios que estão aí, né? Os desafios sociais, econômicos desse mundo que nós vivemos.
Então o Proifes está nessa luta em defesa da ciência, tecnologia e inovação, né? E nesse 8 de julho, que é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, eu quero aqui parabenizar toda a comunidade científica brasileira pelo trabalho e pela luta para produzir ciência no Brasil. Sem o apoio, a estrutura e reconhecimento que são devidos, né? Mas sempre com compromisso e determinação que trazem para o país excelentes resultados em forma de conhecimento, inovação e desenvolvimento. Então aqui fica o meu viva a ciência, viva os cientistas e pesquisadores brasileiros. Um forte abraço a todos, esse dia tão especial. Jornal da Educação. Extra Classe. O Proifes Federação realiza de 12 a 14 de julho aqui em Natal o seu 18º Encontro Nacional. Esta edição acontece em um cenário de retomada das atividades presenciais após 2 anos de pandemia e em meio a ataques constantes ao serviço público, a ausência de reajuste salarial dos servidores e servidoras, investidas contra a democracia e precarização da educação pública brasileira. O evento reunirá observadores, convidados, palestrantes e representantes da diretoria e delegações de todos os sindicatos federados ao Proifes na capital potiguar para debater assuntos relacionados às instituições federais de ensino superior. Agenda da Educação. E de 15 a 17 de julho, acontece também aqui em Natal a 2ª edição da Conferência Nacional Popular da Educação, CONAP 2022, com o tema Reconstruir o País, a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos, todas e todes. A CONAP 2022 é organizada pelo Fórum Nacional Popular da Educação e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Segundo o professor Dárlio Inácio, um dos coordenadores do evento, a centralidade da CONAP 2022 gira em torno da defesa do Plano Nacional de Educação, da agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação e da defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos sociais. A Conferência Nacional Popular de Educação é um evento que a gente já vem construindo com várias entidades desde o ano passado. Inicialmente aconteceram as conferências intermunicipais, posteriormente ocorreram as conferências estaduais e vamos culminar com a Conferência Nacional Popular de Educação aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, que inicia-se dia 15, na próxima semana. O debate principal é a questão das políticas públicas de educação na nossa nação, que existia conferências de educação com participação popular e, ao nosso ver, nesse governo tem intimidado e, de uma certa forma, até cortado a participação popular nas decisões políticas de todas as áreas, mas mais especificamente da área da educação no Brasil. Então, nós teremos a participação de representantes da área de educação, iniciando por professores, mas também por representantes da sociedade civil e representantes de sindicatos de toda a nação brasileira para debater esse assunto de políticas de educação aqui no nosso estado. Quero lembrar que a conferência começa com uma marcha pela educação, saindo dos locais que sempre tem manifestação em Natal, que é ali da frente do Instituto Federal, do lado do shopping, e seguindo até a Praça da Árvore, no dia 15 de julho, no caso, na próxima semana. A gente agradece o espaço da rádio para divulgar o nosso evento. Nesse evento a gente tem o apoio de várias entidades do movimento sindical e do movimento da educação, inclusive do ADUNE Sindicato e do Proifes Federação, dentre várias outras. Depois do intervalo, INEP divulga chamada para o 2º semestre do SISU. Batalha da CPI do MEC pode ser travada no STF.
A audiência discute riscos que cortes orçamentários da União trazem para a educação no Rio Grande do Norte. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O resultado da chamada regular para o segundo semestre de 2022 em instituições de ensino públicas foi divulgado esta semana no site SISU 2022. Após a divulgação do resultado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, alguns candidatos relataram instabilidade ou dificuldade para acessar o sistema. Os candidatos aprovados terão de 13 a 18 de julho para realizar a matrícula, mas é importante confirmar a data, horário e local das inscrições junto à instituição de ensino escolhida. Para aqueles que não conseguiram vaga na chamada única, ainda poderão se inscrever na lista de espera entre os dias 6 e 8 de julho. Se forem aceitos, poderão ser convocados pela instituição a partir do dia 25 de julho. Jornal da Educação. Extra Classe. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu na última quarta-feira o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. As apurações, no entanto, devem ficar para depois das eleições, conforme acordado entre o parlamentar e líderes partidários. A oposição, no entanto, ameaça recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que os trabalhos do colegiado tenham início o mais rápido possível, já que são graves as denúncias apresentadas, como argumenta o senador pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats. A reunião do Colégio de Líderes não teve caráter deliberativo, é bom deixar isso claro desde o início. Não era para decidir se vai se ler ou não, ou se vai se instalar ou não a CPI. A decisão final sobre isso cabe a cada líder de partido, a cada líder de bloco, justamente ao indicar os membros para cada uma das CPIs. Nós tratamos de 5 CPIs diferentes, 2 sobre a Amazônia, 2 sobre o MEC e uma sobre crime organizado. CPIs essas que estão com requerimentos colocados, algumas delas com requerimento já lido, e a decisão final foi no sentido de haver a leitura de todos os requerimentos e deixar a critério dos líderes de partidos e líderes de blocos as indicações a seu tempo, a cada tempo e mediante o julgamento de prioridade, de conveniência, de momento, de oportunidade de cada uma das CPIs listadas. Evidentemente que a gente não pode, como minoria, aceitar o argumento de que houvesse uma discussão para deliberar se cabe ou não CPI. CPI é um instrumento da minoria, isso é decidido e definido constitucionalmente, estatutariamente pelo regimento do Senado e, portanto, não cabe uma deliberação, porque, do contrário, a maioria sempre ganharia e nunca teríamos uma CPI. A CPI, uma vez reunidos os elementos fundamentais exigidos, ela se instala. A questão do momento é que define justamente o número de membros indicados e consolidados pelas lideranças que são chamadas a indicar seus membros.
Durante a reunião surgiram argumentos sobre a questão do período eleitoral, tanto em relação à disponibilidade dos senadores, quanto em relação ao caráter eventualmente eleitoreiro da CPI. Nós, da minoria, argumentamos que, primeiro, não é razão de não instalação de qualquer atividade, principalmente de uma CPI relevante, o fato dos senadores, ou 1/3 dos senadores, serem envolvidos com eleições, serem eles mesmos candidatos. Há disponibilidade sim e há sempre possibilidade de trabalho. Trabalho é importante mesmo em período eleitoral. Em segundo lugar, na questão do caráter eleitoreiro. Ora, as práticas que estão sendo denunciadas têm justamente caráter eleitoreiro. Por isso que durante o período da eleição é necessário e urgente que a CPI trabalhe justamente para evitar que essas práticas ocorram não apenas no MEC como em outros ministérios. Durante a CPI da Covid, viu-se a importância preventiva da instalação de uma CPI e da sua operação. Ela evita muita coisa, além de investigar coisas que já foram feitas. Por fim, em relação ao mérito de que as investigações estariam correndo livremente, isso é tudo que não é verdade. O delegado foi afastado, há um sigilo de 100 anos decretado para variar em cima disso, que é quase como uma questão autoincriminatória, e há também denúncias de ameaças ao juiz do caso. Então, tudo que não acontece é o fato dessas investigações estarem livres, e é por isso que a CPI é necessária. Um dos argumentos também colocado por alguns senadores foi em relação ao perigo de banalização do instrumento da CPI. Nós não vemos esse risco nesta convocação. Onde vemos o risco de banalização da CPI é justamente no fato de a CPI da Covid, os seus resultados estarem até hoje enterrados embaixo da cadeira do Procurador-Geral. Cabe ao Senado fazer o convite e, eventualmente, a convocação do Procurador Augusto Aras para entender o que ele fez com os resultados de todo aquele trabalho, com toda aquela repercussão, tanto de parte acusatória por parte da oposição, quanto de parte defensiva da parte do governo, com todo aquele material que foi reunido, todas aquelas denúncias e todos aqueles indícios e resultados de investigação seríssimos que a CPI da Covid revelou. Educação em pauta. A educação esteve no centro do debate da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na tarde de ontem, quinta-feira, por iniciativa do deputado Francisco do PT, o Legislativo realizou audiência pública para discutir impactos que cortes no orçamento de universidades e institutos federais podem trazer para o Rio Grande do Norte. Para o professor José Arnóbio de Araújo Filho, reitor do IFRN, com a subtração dos recursos, é real a possibilidade de inviabilização do funcionamento das instituições. Nós tivemos, o professor Daniel, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para discutir a questão dos cortes na educação. Então, hoje, do valor inicial que nós tínhamos, que era 60 milhões, desses 60 milhões nós temos ainda 6,6 milhões cortados do orçamento, E ao sermos convidados pelo deputado Hermano Moraes e pelo deputado Francisco, nós fomos falar dos problemas que isso pode ocasionar, tanto no Instituto Federal como na UFRN, e o quanto isso vai repercutir, por exemplo, em políticas ligadas a ensino, a pesquisa, a extensão, porque mesmo sendo recurso de custeio, que é para pagamento de contratos continuados, muitos desses contratos continuados servem justamente para que essas ações elas continuem sendo viabilizadas na instituição. Aula de campo, compra de insumos, atividades nos laboratórios, pagamento de terceirizados. Então, se não houver essa recomposição, a gente fica numa situação bastante caótica do ponto de vista das ações do cotidiano das nossas instituições. Então, a Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa nos convidou para que a gente pudesse dar uma panorâmica para a sociedade, para saber os impactos disso nas ações do nosso cotidiano. Então, quero mais uma vez dizer que realmente estamos preocupados com o que está acontecendo. Espero que a bancada parlamentar do Estado do Rio Grande do Norte ela tenha essa sensibilidade de dialogar com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia e com a Presidência da República para que a gente possa ter essa recomposição, não só para o ano de 22, mas também para o ano de 23, que é algo muito preocupante.
E o Adurni Sindicato foi uma das entidades convidadas a participar dessa audiência pública. E o professor Oswaldo Negrão, presidente da entidade, defendeu a união da sociedade em busca da reversão dessas perdas. A Comissão Parlamentar de Educação chamou a atividade e foi muito importante. Contou com a presença dos reitores do IFRN e da nossa UFRN, e também representações sindicais. O Adurni também foi convidado e nós trouxemos essas questões relacionadas aos cortes, né, que a gente vem acompanhando, infelizmente, desde a Emenda Constitucional 95, a perda sucessiva e contínua de cortes nos investimentos e coloca em risco cada vez mais, né, justamente porque é um acumulado de perdas contínuas, e isso traz uma desestabilidade para a nossa instituição. E para o enfrentamento desse enorme desafio, que é exatamente fechar o ano fiscal de 2022, nós precisamos, enquanto entidades democráticas e civis que fazem defesa da educação, nós precisamos nos unir aos reitores, né, à sociedade como um todo, em busca desses recursos fundamentais e necessários para a gente finalizar esse ano, mas, claro, também lutar para que nos próximos anos a gente consiga ter recursos necessários para o desenvolvimento da nossa UFRN. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.